Vocês já devem saber que proibiram a minha candidatura. Proibiram o povo brasileiro de votar livremente. A razão da minha vida é lutar. Há mais de 5 meses estou preso sem prova nem crime. Nunca aceitei a injustiça, nem vou aceitar. Sou inocente! A perseguição me tirou a minha companheira Marisa, mas mesmo assim, não desisti. Se querem calar a nossa voz, estão muito enganados. Continuamos vivos no coração e na memória do povo. E o nosso nome agora é Fernando Haddad. Eu quero pedir de coração a todos que votariam em mim que votem no Haddad para presidente. Já somos milhões de Lulas e de hoje em diante Haddad será Lula para milhões de brasileiros. Nós recebemos todos uma missão do presidente. Não é hora de voltar para casa de cabeça baixa. É hora de sair para a rua de cabeça erguida e ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição. Viva a democracia, Lula livre, viva o povo brasileiro. Não adianta tentar me calar. Eu falarei pela voz de milhões. Não deixarei sozinha minha gente. A esperança renasceu. É Haddad presidente. A injustiça não vai parar o sonho. A nossa estrela brilha em cada olhar. Lula mostrou o caminho da verdade. É Haddad pra fazer aquele Brasil voltar. Vem com Haddad, vem com Lula, quanto pensa, vem meu povo. É o Brasil. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. Chama que é bom. 13 é o voto do povo. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Boa noite, o programa Brasil Feliz de Novo está no ar. Fernando Haddad está aqui com a gente. Boa noite, Haddad. Boa noite, Haddad. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Haddad, você tem estado muito com Lula, principalmente depois que você se tornou advogado dele. Conta pra gente como é que você recebeu essa notícia. E você pode falar um pouquinho sobre o que você conversa com o Lula? Eu recebi com muito orgulho o fato dele ter me credenciado como seu advogado. Acredito muito no presidente Lula. Seus propósitos, seus sonhos, seu compromisso com esse país. É muito profundo o sentimento do Lula com o Brasil e com o povo brasileiro. Então, para mim, foi essencial eu poder, conviver com ele nessa condição. Eu, que já fui seu ministro, fui eleito prefeito de São Paulo com seu apoio. Isso aqui é uma coisa muito, muito importante para mim, muito importante para a história. Tá ao seu lado num momento tão difícil. Demonstrar lealdade, amizade, compromisso com o sonho que ele tem do Brasil. E que é de todos nós, de milhões de pessoas. E a gente conversa sobre tudo. A gente conversa sobre a questão jurídica, que o meu papel é garantir a sua defesa, é garantir que os tribunais superiores atestem a sua inocência, que é um ponto de honra para todos nós. Mas também a gente conversa sobre o Brasil, conversa sobre o programa de governo que eu ajudei a coordenar, mas a 4 mãos com ele. Toda hora a gente ia lá conversar com ele sobre como dar jeito no Brasil, dar rumo pro Brasil. O Brasil tá uma bagunça com o governo Temer. Nós precisamos arrumar a casa e voltar a progredir, voltar a gerar oportunidade. Então a gente conversa sobre a parte jurídica, mas também sobre o país de uma maneira geral. Haddad, você começou na política muito cedo, você foi presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto na USP, você se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 1985. Eu queria saber se você, nessa época, já tinha algum tipo de relação com o presidente Lula, como é que vocês se conheceram? E tem uma questão também que é se o presidente Lula, por algum acaso, já perguntou se antes você votava nele. Não, eu sempre votei no Lula. Com exceção de 82, candidato a governador, ele foi candidato em São Paulo. Mas dali para frente, desde que eu me filiei ao PT, em 85, evidentemente que eu sempre votei no Lula.
E ele me perguntou, você já votou em outro candidato e tal? E eu disse a ele que não, que sempre, desde que eu me filiei ao PT, eu sempre votei nele. E acho que o PT e o Lula são grandes patrimônios da classe trabalhadora brasileira, um patrimônio político muito importante a ser preservado, porque é um instrumento que o trabalhador encontrou para promover os seus direitos, a sua cidadania. E quando que vocês se conheceram? Como é que começou a relação entre vocês? A gente começou a se conhecer melhor nos anos 90. E em 2003, evidentemente, que eu fui para o governo Lula, no primeiro ano do governo, e em 2 anos depois eu me tornei ministro dele. E aí a relação, não só de trabalho, como uma grande amizade nasceu ali, que existe até hoje e vai existir por muitos e muitos anos. Agora, Haddad, a gente vai dar uma paradinha na conversa para assistir o depoimento do presidente Lula sobre a revolução na educação que vocês realizaram aqui no Brasil. Eu, Haddad, se juntar todos os presidentes da República e todos os ministros da educação, desde que foi proclamada a República, todos eles juntos, não visitaram 10% das universidades que nós dois visitamos, das escolas que nós inauguramos e dos debates que nós fizemos com estudantes. Nunca tivemos um problema, sabe? Porque é essa afinidade, essa relação que dá confiança às pessoas. Você não pode ser governante e ficar com medo de fazer as coisas. Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministério mais importante da história no ministro mais importante desse país. Porque nós, em pouco tempo, proibimos a palavra gasto em educação. Em pouco tempo, em 12 anos, fizemos mais escola técnica do que eles fizeram em 100 anos. Em 12 anos, colocamos mais jovens na universidade do que eles colocaram em 100 anos. Ou seja, então, essa gente tem preconceito contra isso. Haddad, no vídeo Lula fala sobre o seu trabalho no Ministério da Educação. Conta pra gente como você se tornou ministro no governo dele. Tem uma coisa que aconteceu que foi muito legal, quando eu ainda estava no Ministério do Planejamento, que eu fui incumbido de redigir 2 leis importantes. A lei das parcerias público-privadas, que é a lei das PPPs, e eu e minha esposa, que estava na educação, redigimos o projeto que veio a ser o ProUni. E o Lula observou isso com muita atenção. Ele, que é muito ligado nas coisas, ele percebeu que a gente ali estava dando conta do recado, né? Ele gosta de resultado, ainda mais um resultado desse. Só o ProUni são 2 milhões de jovens que entraram na universidade, que não teriam condição de pagar uma mensalidade de faculdade privada. Então ele dá muito valor, o Lula, à criatividade, à inovação, mas também ao compromisso social. Porque às vezes você é criativo para ganhar para os ricos. E a gente gosta de ser criativo para dar oportunidade para os pobres. Que foi o que aconteceu. O que você conheceu do Lula de fato quando você trabalhou com ele? Eu tinha o hábito de saber do Lula pelos jornais, eu não tinha convivência com ele. E os jornais nunca representaram o Lula como ele é. Sempre representaram o Lula de maneira um pouco distorcida, não é? Tem um ditado, um pensamento, vamos dizer, árabe, que diz assim: você conhece o Lula? Ah, eu conheço o Lula. Trabalhou com ele? Não. Então você não conhece o Lula. É uma maneira de dizer que você só conhece as pessoas mesmo em determinadas circunstâncias. E uma delas é o trabalho. Então a minha visão sobre o Lula mudou completamente a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com ele. Eu votava nele, mas eu votava nele de uma maneira, assim, que era do PT, porque ele era a maior liderança do PT. Mas depois que eu comecei a trabalhar com o Lula, é que eu vi o tamanho que o Lula tem, a estatura dele, né? A ambição de transformar o Brasil num país mais fraterno, mais justo. Esse homem, que obcecado pelo Brasil, com essa gana pelo povo, eu só conheci trabalhando com ele. Agora eu vou pedir que você faça considerações finais, que você fale para quem nos assiste sobre a situação econômica do país, quer dizer que tem jeito e que, né, isso vai acontecer, que isso pode ser feito, a mudança. Você sabe que o presidente Lula foi o presidente da educação, foi o presidente que mais ampliou as oportunidades educacionais, fazendo o filho do pobre, o filho do trabalhador chegar às portas da universidade. Eu fui seu ministro durante muitos anos e nós compartilhamos esse mesmo sonho de oferecer para os filhos dos brasileiros e das brasileiras as oportunidades que devem ser
a marca de um país desenvolvido para todos. Vote 13. É assim que se amplia as oportunidades, é assim que se constrói um Brasil justo, é assim que nós vamos voltar a ser felizes. Haddad, antes de encerrar, a gente vai ver um trecho do seu discurso lá em Curitiba, no dia histórico em que Lula te deu a missão de liderar o projeto que vai fazer o Brasil feliz de novo. Eu sinto a dor de muitos brasileiros e brasileiras que vão receber hoje a notícia de que não vão poder votar naquele que gostariam de ver subir a rampa do Planalto e liderar o país a partir de 1º de janeiro. O Lula, nosso amigo, nosso querido Lula, representou e representa um divisor de águas na história do Brasil. Representou o antes e o depois. Porque o Lula é saído das entranhas do nosso povo. Ele saiu de dentro do povo e chegou à presidência da República superando todos os obstáculos que a vida lhe impôs. Obstáculos que ainda hoje são enfrentados por uma boa parte do nosso país. E chegou à presidência da República para mudar definitivamente a nossa história. No seu primeiro ano, nós celebrávamos com o Bolsa Família o fim da miséria no Brasil. 36 milhões de brasileiros saíram da miséria nos primeiros anos do governo Lula, o que demonstrava que era só uma questão de decisão política acolher todos os brasileiros. Depois nós começamos a sonhar mais alto e 40 milhões de brasileiros alçaram um degrau ou 2 degraus e passaram a pertencer a uma sociedade de consumo de massa. E os empregos começaram a brotar. E foram 20 milhões de empregos em 12 anos, nos nossos 3 governos. Eu fico me perguntando qual foi o grande pecado do presidente Lula. Será que foi ter aberto as portas da universidade para o filho do trabalhador? Será que foi ter duplicado as vagas públicas nas universidades federais e reservado uma parte para egressos da escola pública, negros, indígenas, o filho do trabalhador? Nós deixamos de sonhar para realizar o sonho. Vamos aceitar o que nos impunham no relho? Como se diz aqui no Sul, não. Nós não vamos aceitar mais. Eles podem vir com a violência que quiserem. Nós vamos nos reerguer. Nós vamos olhar para os brasileiros. Nós vamos dizer aqui que nós recebemos todos uma missão do presidente. A missão de olhar no olho do povo, de fazê-lo rememorar os bons dias que vivemos, porque construímos juntos um país diferente. E vamos dizer para o povo: você está sentindo a dor que eu estou sentindo, mas não é hora de voltar para casa de cabeça baixa. É hora de sair para a rua de cabeça erguida e ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição. Pelo Lula, pelo PT, pelo PCdoB, pelos movimentos sociais e pelo Brasil. Porque o Brasil merece essa vitória. Nós não vamos desistir desse país. Chama, chama que o povo